Foi realizado no Senado Federal uma audiência pública sobre desarmamento, comandado pelo senador Paulo Paim. A IPA Brasil foi representada pelo seu presidente Joel Zarpellon Mazo. Acompanhe o pronunciamento. Bom, senador Paim, nosso agradecimento em nome da IPA do Brasil pelo convite para participar dessa audiência pública. Quero parabenizar que conversando com o público que o processo legislativo queria um denominador mais coeso e mais coerente. Então, meu parabéns por essa audiência e o senhor sempre um grande aliado nosso da polícia, daqui onde eu represento aqui a essência dela, que é o policial. A Associação Internacional de Polícia, primeiro eu tenho que dar um esclarecimento para que os senhores tomem conhecimento de quem fala. É importante saber quem fala. O senador Paim já é muito conhecido, ele pode falar que já é conhecido. Eu represento no Brasil a seção brasileira da International Police Association. O que é a Associação Internacional de Polícia? É uma espécie de uma ONU policial no mundo, onde está nela 72 países e tem no seu bojo mais de meio milhões de policiais. Se reúne anualmente para discutir a questão do policial no sistema de segurança pública mundial. Essa audiência ela tem como título Armamento da População. Então, nós estamos aqui, nosso pronunciamento é num viés macro do armamento da população. Não estamos nos pontualizando somente no país Brasil. É uma visão global nessa questão. Esse é o nosso papel diante da solicitação do nosso presidente da comissão. É muito importante, uma visão global é muito interessante. No qual, em nome do nosso senador, eu cumprimento todos os demais autoridades presentes nessa plenária. O colega Santana já posicionou pontualmente o estatuto, nem me atrevo a questionar o estatuto, muito bem colocado, inclusive estatísticas relativas à questão Brasil. Colega Isabel, que a gente já se conhece aqui, do nosso Fórum de Segurança Pública, colocará seu posicionamento, que tem certos viés correlato com o pensamento da IPA. Bom, senhores, a IPA foi fundada em 1950, senador Paim, lá na Inglaterra, por um sargento detetive chamado Arthur Trupp, e que ele viu que a polícia, a essência da polícia, o policial, dentro de uma atuação através da amizade, que está no seu lema. O colega até poderia colocar a transparência para mim, o slide só para me auxiliar. Servo per amicae, com esperança, serviço através da amizade. Isso, então, é a nossa International Police Association, Associação Internacional. Na tela, para não ter demanda, em virtude do meu curto espaço de tempo, os senhores podem visualizar o que é a IPA na área internacional. Nos slides seguintes, os senhores verão a nível de Brasil. Isso aí é um congresso mundial, o último em 2018 na Holanda, o próximo será na Croácia, e se reúne policiais do mundo. Quando eu falo a IPA, eu não falo de instituição formal, não falo, a exemplo do Brasil, de uma polícia federal, na qual eu integro, não falo de uma polícia militar, de uma polícia civil, de uma polícia do legislativo, todas elas integram a IPA do Brasil. Mas eu falo da essência. Então, aqui é o pensamento da essência do policial. Aquele que está no front é aquele que faz a instituição. Então, esse é o nosso papel. Aqui é a seção brasileira, os senhores podem visualizar, e assim eu acho que está esclarecido o que é a IPA. Por favor, próximo slide. Então, vamos apontar o tema, que eu acho que é de interesse dos senhores, e nós vamos trazer um novo viés. Ok, senador Paim? Um viés. Senhores, para a IPA, tanto do Brasil, como num pensamento a nível mundial daqueles que a integram, no qual eu tenho que antecipar, eu não estou falando aqui em nome da IPA internacional, eu estou falando aqui em nome da IPA do Brasil, a qual eu represento. Até porque, dentro das nossas Assembleias Gerais da IPA, ainda não se chegou num denominador comum nesta questão. Porque a IPA ela integra policiais do leste europeu, da Europa, quase na sua integralidade, Norte América, Sul América, os 5 continentes do mundo. E cada um tem as suas culturas, os seus status quo, seus sistemas políticos e seus sistemas policiais. Mas há um viés sociológico que esse está se afunilando para um entendimento de compreensão internacional, o posicionamento internacional por parte da nossa entidade, no qual vai ser exposto em breve
creio que se soluciona no próximo congresso em outubro, que ocorrerá na Croácia. Senhores, então, dentro do novo viés que nós vamos abordar aqui, nós queremos deixar claro certos conceitos naturais. Eu não estou falando do direito positivo, que é esse que está nas leis, como está aí no Estatuto do Desarmamento. Nós estamos abordando a natureza do ser humano. A polícia, ela segue o regramento do direito positivo, porque é assim que o Estado, o gestor governamental, entende que ele vai harmonizar a sociedade na qual ele é o responsável. Mas no direito nacional, muitas vezes, esses posicionamentos se contrapõem. Então, a polícia, ela sempre vê, embora ela cumpra seu dever e obrigação dentro, como, digamos, a espada da justiça, porque, senhores, uma espada sem direito é violência pura. Agora, o direito sem uma espada é fantasia pura. Não há um direito regrado sem que a espada ou assim faça executar no seio social. Então, me direciono à questão do ser humano no meio social. O ser humano, ele tem um direito natural, que é um direito básico, está em todos os princípios, principalmente do regramento positivo, que é o direito à vida. Então, nós, seres humanos, não interessa de qual parte do mundo, senador, nós temos o direito à vida. E esse é um regramento básico, natural, que está na essência da nossa natureza. Se eu investir para cima do senador Girão com uma faca ou com uma arma, com certeza a natureza do senador vai tentar promover o seu direito à sobrevivência. Isso está na história da humanidade, de uma forma ou outra. Pode conseguir sobreviver ou não pode conseguir. O que é que nos diferencia, senador, nós, seres humanos, do, digamos, ser animal? Uma coisa única. Aí eu me utilizo da mitologia grega, certo? Que nós devemos tudo isso a Prometeu. Porque foi Prometeu que pegou a chama da inteligência e colocou num corpo que é fraco pela própria natureza. Nós não temos garras para nos defender, não temos dente, não temos rapidez, não possuímos força. Em suma, só temos uma arma. Deixa eu usar entre aspas a expressão. Qual arma? A mente, o nosso raciocínio. E com isso nós se tornamos os seres, no contexto da natureza, mais fortes que os demais, que naturalmente são mais fortes que nós, que deveríamos ser somente os predados. Então, a nossa inteligência produz armas para nos defendermos desses que são mais fortes. Na nossa sociedade humana, como a natureza assim o dita, existe os mais fortes e os mais fracos. Digamos, se eu me encontrar naturalmente, fisicamente, com a Isabel no meio de uma rua, quiçá uma rua escura, quiçá eu com uma pretensão de estupro. Com certeza, bem que a Isabela é um pouco forte, mas com certeza eu serei mais forte com ela do que ela e vou concluir a minha intenção. Por quê? Porque naturalmente eu sou mais forte que ela. E assim são as diferenças humanas. Agora, se eu for atacar a Isabel, e a Isabel, não se assuste, senador, deixa eu concluir. E se a Isabel possuir uma arma, quem é o mais forte nessa relação? É a Isabel. Agora, se eu também possuir uma arma, quem é o mais forte nessa relação? Nenhum. Está equiparado. Ela possui um instrumento de defesa e eu possuo um instrumento de defesa. Aí a vitória será do mais adestrado, ou do mais rápido. Na sociedade histórica, senhores, vamos, seguindo o diapasão do Leonardo, vamos estudar, vamos fazer as pesquisas, vamos lá para a sociedade histórica. Sempre a sociedade, até para a proteção do seu feudo, vou usar essa expressão, ela possuía a sua arma. Calma.
estava lá. Vamos pegar um exemplo qualquer. Todos tinham o direito de usar o seu punhal. Embora a polícia, a guarda do imperador, tinha o escudo, a lança e a espada. Por quê? Porque ele é o poder de polícia. É aquele que impõe a legislação daquele estado, daquele feudo, naquele contexto social, no pensamento da paz. Harmonia social, sinônimo paz. Mas se o Estado fosse agredido, essa população já vinha em defesa do Estado. Isso está na história, senhores. O professor Google mostra N exemplos. Então fica na natureza humana, certo? O direito de defender a sua vida. E para ele defender essa vida, ele precisa, sim, ter alguma coisa que deixa ele equivalente com o opositor, ou quase equivalente. Aí eu vou usar o exemplo da residência, senador Gê. Estatisticamente, lhe dou todos os dados, 74% das avaliações em cima de assaltantes residenciais, 74% de assaltantes residenciais temem a entrada de uma casa numa sociedade, desculpe a expressão, senador, armada. Porque ele sabe que aquela pessoa tem uma arma e que ele pode ser alvejado. O senhor posicionou a surpresa ela é relativa a um contexto, que equivale muitas a nuances ou adjacências, porque o senhor, dentro da sua residência, o senhor tem as suas, digamos, proteções, um cão, um barulho, que o senhor conhece sua casa. Na minha casa, se o senhor entrar, eu percebi que o senhor entrou, porque modificou o barulho da pisada no meu chão, como exemplo. Bom, então, vou usar a expressão o bandido, o assaltante, ele pensa muito e se prepara muito para ingressar numa casa para proceder a um assalto. Isso é 74%. Numa sociedade armada. Numa sociedade desarmada, é o inverso. Eu vou entrar na sua casa com toda a tranquilidade, porque eu tenho já o princípio que o senhor não tem uma arma em casa. Porque se o senhor tiver, o senhor está na ilegalidade. E o senhor pode ser até sofrer as consequências do nosso direito positivo do Estado. Então, em princípio, se Isabel não estiver armada, o meu êxito ao estupro será quase na sua integralidade. E isso é estatística, senador. É estatística. Vou pegar o próprio Estados Unidos. Há uma diferença assombrosa de 66% de estupros concluídos em sociedades desarmadas. Para, pasme, 6% a 8% para sociedades armadas. E assim é. Porque eu tenho a minha dúvida, porque eu sei que ela pode estar armada. Então eu vou pensar muito. O estupro? Sim, porque se eu tiver intencionado, eu vou criar uma estrutura, um planejamento. Mas, normalmente, o bandido que nós temos em certos níveis, principalmente do Brasil, ele não planeja, ele se usa somente do que se chama da coragem, ou motivada pela cocaína ou por qualquer outro tipo de droga. E é essa coragem que é o descaso. Mas daí ele entra de forma despreparada. Que você, vou usar a expressão, senador, dopado, você não tem a consciência racional dos teus atos e você faz só no impulso da droga, da coragem, que é a mais usada no contexto nacional. Bom, senhores, voltando. Pasmem meu posicionamento. Mas uma sociedade armada é uma sociedade educada. Ou será? Porque se eu tenho essa equivalência de conhecimento com o meu ser, eu com certeza vou ter que ser educado com ele. Principalmente, digamos, um acidente de automóvel. Porque eu sei hoje, no exemplo do Brasil, eu tenho arma, tenho o porte da minha arma. E se o senhor for olhar as estatísticas, o maior índice de agressão de violência com arma de fogo em acidentes de trânsito provém de pessoas com o direito de arma, a segurança privada e a polícia. Felizmente, minha área, a polícia, são policiais. E estão os exemplos. Agora, se eu tenho uma arma e
deduzo que ele tem autorização para estar numa arma, com certeza eu já não vou sair armado para afrontá-lo num acidente de trânsito, porque ele pode, como uma legítima defesa, até putativa, me reagir, eu posso tombar. Então eu vou sair primeiro para a conversa. E o que vale também é aquilo que se chama do princípio do pavão. Né? Saio com um tremendo canhão na cintura e ele sai com outro, a gente vai ver qual é. Mas aí é a questão da destreza. Mas vem a conversa antes. Porque quando se está armado, a primeira tendência natural, psicológica, social do ser humano é: vamos avaliar a minha capacidade. Ninguém ataca ninguém sem conhecer o outro lado e saber que vai tentar um 50%, 60% de êxito, nem nas guerras. Digamos, se nós temos hoje um Brasil em que as nossas forças armadas, com data vênia, todos que aí eu admiro, não temos uma capacidade bélica de nem, eu acho, resistir uma republiqueta que é armada. Porque o nosso cidadão não tem condições de contestar. A gente vê exemplos em países laterais, adjacenciais ao Brasil, o que foi uma população totalmente desarmada e hoje subjugada a um processo de tirania. Tanto é que, sociologicamente falando, todos os grandes danos sociais no mundo, como genocídios e outros processos sociais que se transformaram em rígida ditadura, antes precedeu um processo de desarmamento populacional. O Estado, senador, ele não utiliza um processo de desarmamento para a segurança pública. Ele o utiliza para o controle. Porque quanto mais controle no processo de armas que um governo tem sobre a sua sociedade, mais fácil fica para ele dominar o contexto social. Isso não sou eu que estou falando, são estudos sociológicos desta questão, desta matéria que está sendo debatida aqui nessa comissão. E todos precederam ditaduras. Vocês podem olhar na história, massacre da Armênia, genocídio armênico, todos. Não vou gastar tempo, está aí o Google, que os senhores podem acessar de imediato e ver. Todos precederam o desarmamento da população. Então, isso, eu estou dando aos senhores uma tese que tem que ser repensada. Eu concordo totalmente com o senador falou e com o colega, que nós temos que se aprofundar analisando esta área social. Se formos pontuar o Brasil, aí eu vou abordar algo que eu ouvi aqui, que as armas nossas param nas mãos dos bandidos. É verdade? É verdade. Está aí um levantamento estatístico. Nós temos que trabalhar sobre realidades de levantamentos estatísticos e estudos, não dos nossos sonhos. Certo? E quero antecipar, senador, que aqui eu não represento nenhuma indústria armamentista e nenhuma gestão de governo nenhuma. Somos totalmente apolíticos e sem fins lucrativos. Assim é aí, pá. Então, voltando a esse conceito. Ô, Santana, essas armas que param hoje na bandidagem do Rio de Janeiro, sabe por que elas chegam lá? Tu vai se espantar do nosso levantamento. Nós procuramos adquirir, a população procura adquirir, outros fatores também que eu vou abordar, procura adquirir uma arma, lá no Paraguai ou de qualquer forma, para fazer o comércio. Porque lá no morro eu vendo essa arma com 5 valores, quer dizer, é uma majoração financeira. Então nós estamos falando de mercancia. Nós não estamos falando de cultura, nem de educação. É essa arma que chega. Pasme, o soldado vende, o policial vende, a segurança privada vende. Se formos ver os registros das armas por onde passaram, vocês vão ver que normalmente vem de áreas que têm acesso à aquisição da arma. No momento que a população, eu já vou pontualizar que é as armas, no momento que nós tivermos uma população que possui suas armas, acabou a demanda, a oferta, porque está equivalente, todos têm, não vai valer nada essas armas. E o próprio indivíduo lá da sociedade, da área de ilícito, o custo não vai compensar.
Hoje compensa. Se eu trouxer a minha pistola e for para o morro, eu faço uma viagem para Paris com 5 dias com a minha esposa, com tudo pago. Basta eu vender a minha arma no morro. Eis a questão, certo? A arma, o produto, a arma, a pistola, o revólver, é simplesmente um mecanismo. Qual é o problema, senador? O que mata não é o revólver, não é a pistola. Ele é o instrumento que produz a morte. Eu concordo com o senhor. Meu grande professor, quando entrei na Polícia Federal, dizia assim, colocava a arma e dizia assim, sabe para que serve isso? Só para matar. Mas não é isso que mata. O que mata é isso. E tirava um cartucho de uma bala dum-dum envenenada desse tamanho. Então, o que mata não é a arma. O que mata, eu vou usar a expressão chula, cotidiana, é a bala. É isto que mata. Onde os controles devem ocorrer é em cima da munição. Munições que hoje existem, munições descartáveis. Você dá um tiro e você não reutiliza. Se o senhor for ao morro, o senhor vai ver o que mais recebe no morro é o recarregador, que coloca o cartuchinho. Quando os senhores veem aqueles embates no morro, Rio de Janeiro, por exemplo, que eu estou falando isso como exemplo porque está na mídia, os senhores podem olhar na televisão, os senhores veem criança correndo no meio do tiroteio da polícia e da área do morro, da bandidagem do morro, o tiroteio, as crianças correndo, senhores de idade, tudo, meu Deus, o que estão fazendo ali? Cuidado, uma bala perdida vai matar uma pessoa dessa. Eles estão ali atrás do comércio, senador, porque aquele cartuchinho que ele recolhe vazio da arma disparada tem um custo muito interessante no morro por causa da recarga. E se o senhor for fazer um apanhado, Santana deve ter esses dados, as maiores mortes que ocorreram, até vou dar como exemplo, aquele promotor do Rio Grande do Sul, aquele projetil que matou, o cartucho que matou o promotor do Santo, que deu uma repercussão em todo o estado, senador Paim. Sabe de onde era o cartucho? Da Polícia Federal. O cartucho. Mas a munição estava na mão do quê? Porque o cartucho foi desperdiçado, a área de ilícito carregou e atirou. Isso eu passo para o senhor, senador, aí a pessoa aliada nisso. A questão de o que mata é a bala. Para pontualizar, que eu estou tentando ver o meu tempo aqui, certo? O senador Girão, o senhor falou de acidentes com arma. O senhor já usou 22, mas eu vou dar mais 5 agora. Tá. Bem rapidinho. Senador Girão, o senhor falou acidentes com arma na sociedade. O senhor vai ficar até triste comigo, são raros. Quando acontece um acidente, há um estardalhaço de mídia tão grande, principalmente no Brasil, que a nossa mídia é muito afã a sensacionalismo, são raros. E isso acontece mais em sociedades como o Brasil, que se encontra desarmada. Porque a criança e o índice... crianças até 14 anos, porque quando ela tem um acesso a uma arma, normalmente de um pai policial ou uma outra arma, ela tem curiosidade da arma, porque ela desconhece o uso da arma e o filme do cinema mostra a arma como um ápice de poder. Então ela mexe com a arma, não sabe que está carregada, desconhece totalmente e cria o acidente. Mas ele antecipa, o senhor pode buscar as estatísticas, no contexto proporcional da população brasileira, não chega a 0,14%. 0,14%. Incidentes como esse que o senhor citou agora, eles são pontuais e são factuais. Não é a culpa a arma, a culpa é do ser humano, porque ele não estava preparado para estar com aquela arma naquele momento. Um salário, não sei qual é o salário desse segurança, capacidade física do segurança, então com certeza ele foi no instintivo, o instintivo é o direito natural dele de alguma reação e foi assim que aconteceu o acidente. Então, nós não podemos culpar, você sempre culparemos o ser humano. Então, o grande problema nacional na questão de armas é justamente uma educação nesse sentido. Se o senhor pegar os países, o senhor falou Estados Unidos, vou pegar os modelos, se o senhor pegar os estados americanos, que deliberam o uso da arma populacionalmente falando, e pegar os estados americanos que não liberam, o senhor vai ver que os índices de mortes e violência naqueles que não liberam são muito superiores em 3 vezes aos estados que liberam. Se o senhor pegar hoje uma Inglaterra que tem esse processo político de desarmar e comparar com os Estados Unidos, vamos usar esse exemplo, que é um país totalmente armamentista, o senhor vai ver que os índices de violência dos ingleses superam em 2 ou 3 vezes o índice de violência computado nos Estados Unidos. O
senhor pode checar isso e eu estou à disposição do senhor até para lhe dar todos esses dados. Então, concluindo nos meus minutos, senador Paim, o que nós queremos atentar, viu, Leonardo, dentro da posição da IPA, na questão do nosso estatuto, é o calibre da arma. O calibre da arma. Nós não podemos aceitar que a população tenha uma espada na cintura. Ela pode ter um punhal, mas a espada é do sistema policial. A espada é daquele que faz o sistema do direito do país ser regido. Você não cumpre, você é recolhido e afastado daquele ser social. Então, a população ter uma arma poderá, isso eu estou dizendo num conceito social, histórico, filosófico, sociológico, psicológico, certo? Muitos aqui eu tenho certeza que gostariam de ter várias armas penduradas na parede como enfeite. Se eu não tiver a munição para essas armas, são meros enfeites na parede. Eis a questão. Aí a questão é, qual arma você, população, terá direito? É esse nosso problema, Santana, dentro do Estatuto. Eu não posso aceitar, como está na imagem, dentro do sistema familiar americano, uma R15. Como eu, policial, que tenho por obrigação e dever manter a harmonia social, vou ter um confronto populacional com um cidadão que ele me apresenta uma R15 e eu estou com 38. Aí o Estado está perdendo. Então, esse é o controle, me permitam essa palavra esdrúxula, que esse estatuto deverá ter. Então, senhores, estou disponível. A IPA agradece, traga um conceito totalmente da IPA do Brasil, baseado em vários estudos internacionais, dentro desta questão armamento da população. Não me pontuei o Brasil dentro das suas características, o Brasil é sui generis, mas é possível, muito possível ter o contexto mundial anexo dentro das suas peculiaridades. Estou às ordens, muito obrigado e agradeço, senador, mais uma vez a oportunidade.